Olá, amigos do Missão Educar. Estamos mais uma vez aqui com vocês pela UP TV, com muito prazer, para falar da educação. E você é participante importante no nosso programa. Mande a sua mensagem, a sua pergunta, a sua opinião, a sua história. Aquilo que você está vendo que é muito bom por aí para a educação, alguma experiência interessante, mande para a gente. E você pode participar aí no painel onde você está nos vendo, no site da UP TV agora, tem aí um ícone que é de participar. Você entra ali, manda o seu e-mail para cá com o seu comentário. E você vai concorrer hoje a 2 livros do professor Disseu Moreira, no final do programa, que é para quem manda mensagem para nós. Não se esqueça de mandar para mim o teu e-mail também, porque se você só escrever e não mandar teu e-mail, eu não vejo qual e-mail que é teu aqui. Mas se você mandar, então você vai concorrer e eu vou poder comunicar com você depois para a gente combinar como é que você pega o seu livro. Se você não conhece ainda, nós temos o Missão Educar no Facebook. Entre lá, Missão Educar no Facebook.
Ladies and gentlemen, the time is here. The time is now. All over the world. Paris, Saint-Tropez. Everyone on holiday. Put your drinks in the air. It's time. Sean Rock. Can you feel it? Can you feel it? O que se pensa sobre educação infantil hoje no Brasil? A educação infantil, ela sofreu, né, mudanças pedagógicas, mudanças políticas e mudanças sociais no atendimento às crianças de 0 a 5 anos de idade, no atendimento do cuidar e educar. As novas diretrizes para a educação infantil, tema que você acompanha no Salto para o Futuro desta semana. Saiba qual o papel das atividades lúdicas na formação das crianças pequenas. Eles reconhecem cores, desreconhecem cores, eles escolhem o que eles querem fazer ou não. Desenvolve a linguagem. E qual a importância da avaliação nessa primeira etapa da educação? Avaliar é a gente cuidar para que a criança aprenda. Se você tem alguma dúvida ou quer compartilhar as suas experiências sobre o tema, participe do debate ao vivo, você é o nosso convidado. Grave sua pergunta em vídeo, é bem fácil. Use o celular, uma câmera ou um outro aparelho. Depois, publique no YouTube. Aí basta enviar o link para o e-mail salto@mec.gov.br. Se preferir, é só mandar a sua pergunta ou seu comentário pelo Twitter. Basta usar a hashtag Salto para o Futuro. E no Facebook, escreva para facebook.com/TV Escola. Você também pode mandar sua pergunta para o e-mail salto@mec.gov.br. Ou se quiser ligar na hora do debate, vai ser um prazer. O número é 0800 282 6757. Não se esqueça, nesta semana, a educação infantil vai estar em destaque no Salto para o Futuro. Segunda e quarta, às 5 da tarde, esperamos você na TV Escola, o canal da educação. Missão Educar. E para quem quiser ter a presença do professor Dirceu Moreira para palestras, conferências, treinamentos, cursos, workshops, basta entrar no site dele, www.dirceumoreira.com.br. E você pode nos ver de novo, depois de agora, ou até avisar algum amigo seu. Nós estaremos sempre, até segunda-feira que vem, no ar, com esse programa aqui, em qualquer dia e horário. Basta que você entre no site da TV, procure lá a Missão Educar, clica, vai abrir, você vai nos assistir. E pode assistir quantas vezes você quiser. Vai ser muito interessante. Então, eu vou agora apresentar para o professor Dirceu Moreira e para vocês o professor Augusto Henning. Boa tarde. Boa tarde, Serrano, tudo bem? Tudo bem, como é que está? Graças a Deus, tocando, né? Muito obrigado por atender nosso convite
gentilmente estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a participação. Eu queria também elogiar o trabalho do professor Liceu, do fato dele ter feito esse intercâmbio, essa viagem a Angola. Com certeza trouxe muito conhecimento na bagagem dele. A bagagem dele é grande, viu? Então, com certeza, ele vai com certeza disseminar todo esse conhecimento para nós futuramente. Então eu vou dar uma lidinha rapidamente aqui, só num briefing de quem é o Augusto Henning. Então, ele é profissional das áreas de vendas e marketing, com trajetória ascendente de mais de 35 anos de experiência, convivência em empresas de diversos segmentos de indústria, serviços, varejo e terceiro setor, com atuação em nível nacional. Há 24 anos atua em consultoria de gestão e planejamento estratégico, com foco nas áreas de vendas e marketing, atuando em perfil de clientes small business. Graduado em administração de empresas, pós-graduado em gestão de informação e especializado em administração de vendas e marketing. Ele também está no LinkedIn e no Facebook. Então, esse é o nosso professor Augusto Henning. E vamos agora conversar com ele para saber por que grandes empresas morrem. Porque, de repente, surge do nada empresas como Google e Facebook e viram gigantescas. O que acontece, o que é muito comum acontecer, os problemas da transição de uma geração para outra, sucessão familiar nas empresas. Enfim, há uma série de coisas que acontecem nas empresas que só quem está por trás dos bastidores é que percebe, né? Então ele vai falar também um pouco por que acontece coisas boas e coisas ruins nas empresas, que é o trabalho que ele tenta evitar a coisa ruim e fomentar a coisa boa, naturalmente, né? Então vamos conversar com ele. Professor Liceu Moreira, a sua pergunta para o nosso interessado de hoje. Bom, primeiro é agradecer a sua presença, a disponibilidade de vir aqui ao programa e até dar uma contribuição, viu, Augusto, que normalmente o pessoal, quando fala de educação corporativa, fica sempre pensando nos centros de treinamento ou nas universidades, nas parcerias das empresas com as universidades. Mas é compreender que aquilo que você faz na empresa, fazer todo esse processo de diagnóstico e promover uma mudança dentro de uma estrutura, não é uma coisa muito fácil, não, porque tem que ser devagar. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa sua experiência nas empresas. Como que é o processo? Eles te chamam em primeiro lugar, como é que se processa? Telefonou, daí para frente você vai até o final. Como é que é o início, meio e fim desse processo? É assim, todo o processo de diagnóstico em qualquer tipo de organização, ela na verdade é feita da seguinte maneira. Ela tem o quê? Ela tem um começo, um meio e um fim. Onde eu vou analisar o quê? O histórico dessa empresa. Principalmente o passado e o presente. E com isso eu consigo o quê? Retratar em um relatório quais foram, desde o início da geração desta empresa até os dias de hoje, como que ela vem se comportando, como que ela vem trabalhando. E está fácil resgatar esses valores, quando assim, do passado, aquele histórico, você encontra facilidade ou muitas vezes já houveram tantas sucessões que já perderam até o fio da meada de qual é a história da empresa, do segmento? Tem duas situações. Primeira, você não ter a informação precisa. Tá? E por você não ter informação precisa ou omitida, muitas vezes o seu trabalho fica comprometido. Tá? Sei. Por outro lado, logicamente, a questão de tem empresas que se preocupam muito com informação, em guardar essas informações de uma maneira organizada, pela qual, quando você necessitar, você realmente, em cima delas, você tomar qualquer tipo de decisão. Mas a maior parte das empresas não tem essa informação, você tem que garimpar essa informação, trabalhar de várias maneiras, em vários bancos de dados, que na verdade eles não se integram, para você realmente ter o quê? Ter uma fotografia, um raio-x de como a empresa está. Para você propor, logicamente, no relatório, o que essa empresa realmente deva fazer. Então, esse diagnóstico que você faz ele primeiro com base de sustentação nas experiências dessa empresa. Perfeito. Aí, em cima desses dados que você consegue, é que você vai estabelecer uma proposta para ela. Exatamente. Agora, e aí, qual é o nível vamos dizer, de
risco, de porcentagem de risco que você enfrenta nessa fase, já que as empresas não têm essa cultura da ancestralidade empresarial, muito menos da ancestralidade da família. E aí, como é que você faz quando você não tem esses dados? Primeiro, começando com a questão cultural, o empresário acha que qualquer consultor, na verdade, é uma despesa, né? Sim. E muitas vezes, o que acontece? Acho que é o pulo do gato, para você realmente estabelecer uma relação próxima com esse empresário. É a transparência. E, principalmente, essa transparência tem que existir bilateralmente, porque senão você não consegue realizar um trabalho a contento. Esse trabalho ele vai ser comprometido e fatalmente o empresário ele vai estar o quê? Achando que você, na verdade, é uma despesa e não um investimento. Quer dizer, você, no fundo, a culpa acaba recaindo como se o consultor Exatamente. fosse o incompetente em cima do projeto de mudança, tendo em vista que ele não tem as informações, mas você tem que se virar. Sim, sim. Ou seja, você é um semideus lá para chegar e fazer Na verdade, você é o salvador da pátria. Né? É. Mas quando salvou a pátria, aí você é crucificado. Só que, na verdade, é um trabalho realmente muito interessante, muito intelectualizado. É um trabalho que, na verdade, envolve o nosso capital intelectual a todo momento, só que ele não é valorizado, infelizmente. Aproveitar esse gancho do professor Zé Moreira. Augusto, eu imagino que quando você é chamado, você vai ter, depois do diagnóstico, você vai ter que passar as coisas para alguém, para que aquelas coisas se materializem, elas aconteçam, né? Os empresários, ou aqueles que te contratam, os seus prepostos, que te atendem na empresa, eles estão preparados? Ou você acha que eles deveriam estudar mais, ou buscar mais informação, para estar mais preparados para tomar conta de uma empresa? Via de regra, a empresa de pequeno e médio porte, ela não tem essa preocupação em se preparar. Evidentemente que nosso trabalho ele é concretizado com o empresário, com o proprietário da empresa. Evidentemente o empresário ele nunca se preocupa em fazer uma única coisa. Ele, na verdade, ele não sabe delegar. Ele, na verdade, ele quer ele mesmo estar em todas as partes da empresa. Na verdade, ele sai do estratégico e ele vai para o operacional. E quando ele, na verdade, ele baixa esse nível pelo qual ele está indo ao operacional, ele deixa de pensar no estratégico da empresa, onde, na verdade, está o quê? Está a parte financeira da empresa, está o ganho do dia a dia, onde, na verdade, ele poderia estar se preocupando com novas ideias, com novos projetos e materializando o quê? Tudo aquilo que ele gostaria que a empresa dele tivesse naquele momento. Só que como ele realmente está envolvido em tudo, ele não sabe delegar, acontece isso, infelizmente. E quando é familiar, mais ainda. Bem pior. Pior ainda. Bem pior, porque as pessoas não sabem delegar, e além de não saber delegar, é muita concentração, é muita vaidade, é complicado, muito complicado. Eu gostaria de fazer uma colocação aí, você me diz se esse fato é um mito. Agora é um mito ou verdade, agora na Missão Educar. Afinal de contas, empresas fecham as portas, pequenas, médias e grandes, por mau atendimento. Fala assim, 80% delas que acontece isso é por mau atendimento. Mau atendimento tanto do cliente interno, que são os departamentos quanto com a clientela externa dele. Que aí vem aquela estatística que eu até não gosto muito dela, nem sei se ela é verdade ou mito também, que quando você faz uma besteira, fala para 49, mas quando você faz uma coisa certa, só fala-se para 9. Isso é uma realidade, isso que ocorre dentro, ou é simplesmente um mito? Bem assim, estatística é estatística, né? Na verdade, tudo que acontece de bom ou de ruim, ele acaba indo para um banco de dados de estatística, ponto final. Com relação as empresas elas se fadarem ao fracasso, acabarem num simples dia, amanhecer e a empresa não existe mais, acontece por várias questões. Interesses econômicos, má gestão, cultura, falta de atitude,
Quer dizer, se a gente for elencar, na verdade tem inúmeras situações que a gente, na verdade, pode atribuir o fracasso dessa empresa. Sei. Mas é que esse índice que, por mau atendimento, no sentido de clientela interna e clientela externa, não é o principal fator. Dentre todos que você elencou, esse é o mais importante. Não. A estatística, mediante a todas essas situações que eu citei, realmente ela não é a mais relevante. Qual que fica mais, o que pesa mais? Uma empresa hoje, por exemplo, dizer assim, de repente você vê uma empresa enorme, como o Serrano comentou, aí, pouco depois abre falência. Aí você vê umas pequenas empresas que você fala, nossa, aquela empresa, de repente ela surge, ela desponta. Qual é isso? As que surgem e despontam do nada realmente são cabeças pensantes mais inclinadas à inovação. Tá? Eu acho que, na verdade, a inovação ela não é para qualquer indivíduo. Na verdade, você tem que ter essa cultura inovadora. Senão, realmente, você não vai conseguir materializar. Muito bem. Segundo, com relação às empresas, eu vejo o quê? Uma falta de gestão. O que é falta de gestão? A empresa não tem um modelo de como realmente ela pratica a gestão da empresa dela. E essa gestão, você poderia explicar melhor? Porque hoje fala-se tanto em gestão, que eu já cheguei uma hora e falei assim, porque gestão tem dois sentidos. Sentido de gestão no sentido de gerir, de administrar, e gestão no sentido de pessoas, que é a gestão, aquela famosa gestão do Sócrates, a maêutica, fazer dar à luz, ou seja, gestão de pessoas e a outra gestão. Qual das duas aí? Ou as duas juntas ou qualquer uma? Na verdade, as duas, elas acontecem e trabalham simultaneamente. Né? Então, na verdade, você tem hoje, em qualquer empresa, você tem que analisar a questão pessoas, os colaboradores, que, na verdade, essas empresas contam, e se esses colaboradores, qual que é o nível de envolvimento, o nível de dedicação que eles têm dentro da empresa, de comprometimento em dar o resultado. Porque é bem assim, muito fácil de entender. Qualquer empresa que ela contrate um consultor ou ela contrate um colaborador, ela está contratando um resultado. Sim. Na verdade, é bem assim. Competente é quem te dá resultado. Muito bem, olha, realmente está muito saborosa essa início de entrevista, né? Nós vamos agora partir, senhores, para mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouco na continuação disso tudo, porque nós estamos aí na discussão de cebola, né, professor? Estamos avançando tem camada por camada. Né? Tem muita casca. Então, vamos agora para o nosso intervalo, que chama a atenção de vocês, que é um intervalo também institucional. Preste atenção, que vale a pena, é muito interessante. Ah, não, mexerica. Lá vem ele abrir o livro de novo. O que tem, mamão? Estou cansado de ficar repetindo a mesma história. Deixa disso. E quando ele desenha no livro? Faz cócegas. Mamão, já pensou se não houvessem livros e histórias? O mundo seria mais triste. Bobagem. E nós nem existiríamos. Pensando bem, é verdade. Se a gente não tivesse mais de contar nossa historinha, ia ser chato, né? Olha, ele está abrindo o livro.
Então vamos contar. Meu nome é Maria, sou educadora e minha especialidade é literatura infantil. Gostaria de dar início ao nosso estudo falando sobre o desenho animado que vocês acabaram de assistir. As personagens Dona Mexerica e Senhor Mamão fazem parte de um mundo de sonhos e alegria, ao qual vamos adentrar. Em nosso estudo vamos buscar um entendimento sobre o prazer de ler e de se expressar. Prazer não só para as crianças, mas principalmente para você, professor. Vamos começar? E vou começar fazendo o que mais gosto. Vou começar contando uma história. Então, viram? Foi um pequeno videozinho sobre contação de histórias, né? Que é algo que o professor saboreia muito, o professor Liceu Moreira. E vamos continuar agora, então, nossa entrevista com Augusto Henning, né? Professor de empresas. Ele estava falando de inovação, né? Ele estava respondendo a pergunta do professor Liceu Moreira, que perguntou como é que de repente surgem empresas como o Facebook, como o Google, né? E de repente do nada aparecem e já valem milhões. Então, Augusto estava falando sobre isso, né, Augusto? Na verdade, essas empresas elas nascem com uma vocação totalmente voltada à inovação, à tecnologia, a pessoas, na verdade, que têm esse gosto de fazer coisas diferentes, além de tudo aquilo que a gente realmente está acostumado a ver. Né? A gente não vê nada de diferente praticamente hoje em dia. Na verdade, é todo mundo copiando todo mundo. Né? E quando você se depara com uma situação de inovação, onde essa inovação ela vai fazer parte do teu cotidiano, né, do teu dia a dia, na verdade você começa a ter, logicamente, uma outra visão e pensar totalmente diferente. Agora, com essa questão de toda essa inovação que a gente tem percebido, né, a velocidade com que nós temos a inovação tecnológica. Então, vamos falar assim, inovação da mente, ou seja, a capacidade de criar. Mas parece que o coração não acompanha, né? Parece que a doutrina do cérebro é mais rápido e a doutrina do coração é deixada um pouco de lado. Mesmo assim, os ambientes corporativos, das quais você faz parte o tempo todo, continuam ainda naquela velha história dos recursos humanos se debatendo da importância e sem perceber, por exemplo, que o capital, né, são dois capitais. Um capital é o capital financeiro da empresa, mas o outro capital é o capital humano. Parece que o pessoal tem esquecido que o que produz o capital financeiro é o humano. Não tem acontecido uma certa inversão nisso? Você, como consultor, deve até de vez em quando passar por situações assim. De fato, isso acontece no cotidiano. Isso é uma coisa muito comum hoje em dia, infelizmente. Mas o que realmente eu me deparo é a resistência das pessoas e das empresas em utilizarem tecnologia. Na verdade, até a empresa ela tem uma inclinação para uma utilização de uma tecnologia, de uma ferramenta, aí vai o camarada lá e fala, não, eu consigo controlar tudo isso daqui no Excel. Quer dizer, se um dia falaram para esse cara que Excel era uma ferramenta de gestão, e esse cara acreditou, na verdade, ele conseguiu convencer o chefe dele. Ele não abre a cabeça para uma outra. Então, na verdade, é totalmente cultural, totalmente... o problema das empresas, na verdade, é a resistência à cultura. Então, eu lembro de um amigo meu que ele costumava, muito tempo atrás, trabalhei na área de recursos humanos, cheguei até um nível de gerência, mas eu me lembro que ele contava uma história muito interessante, que é que existe os gestores de pessoal, gestores de RH, ou de potenciais humanos, e existe muito Jerubal Pascoal. Eu quis saber o que é Jerubal Pascoal, né? O Jerubal Pascoal é o cara que está preocupado se ele carimba a caderneta de trabalho, se ele marca, se ele efetuou o pagamento. É o cara que não sai fica naquela rotina. E esse cara, quando você chega lá que você vai mexer com ele, é esse que emperra a atividade do consultor? Na verdade, eu faço tudo, é o cara que, na verdade, é o obstáculo dentro de qualquer empresa. E aí, para você estabelecer uma mudança, você tem que conversar primeiro com quem? Porque, na verdade, esse camarada ele vai se sentir ameaçado. Né? E essa ameaça, logicamente, ele vai contribuir para que o meu trabalho não aconteça.
Tá? Ele vai boicotar o teu trabalho. Totalmente, totalmente. Mas e aí você, como consultor, não tem, diz que consultor tem que dar nó em pingo d'água? Até um pouquinho mais, até fazer chover, né? Chove e dá o nó. Mais ou menos isso. Está perfeito. Na verdade, eu tenho que trazer este cara muito próximo de mim. Tá? E, na verdade, eu não posso ser uma ameaça para ele. Eu tenho que ser uma solução para ele, para o dia a dia da rotina dele e principalmente para necessidades e objetivos da empresa. A partir do momento que eu tenha essa pessoa, que eu conquistei a confiança dela, logicamente que eu vou modelá-la a ser o quê? Uma pessoa a entrar num novo ritmo de trabalho. Sim. Entendeu? Para você, voltando lá àquela questão, nós falamos da inovação. Existe, por exemplo, as empresas familiares, as empresas pequenas, médias, grandes, você nota, existe uma regra que define as grandes empresas estão mais voltadas à inovação tecnológica do que as pequenas? Tem isso? Não, vai muito da inclinação da própria empresa e dos colaboradores acharem que determinada ferramenta ou tecnologia ela vai ser aderente à empresa e essa aderência vai ser realmente positiva para que a empresa tenha mais produtividade, que ela consiga, na verdade, ter as informações de maneira precisa e rápida para qualquer tomada de decisão. Então, na verdade, essa contribuição da tecnologia vem, logicamente, na mão do empresário, que ele também necessita da informação mais rápida para o dia a dia dele. Como você tem percebido nas empresas, assim, o nível de investimento nessa chamada educação corporativa, de alguns chegam até convênios com universidades, às vezes chega até a ter um centro tecnológico dentro da empresa, até escola. Eu trabalhei numa empresa onde nós tivemos que implantar dentro da empresa a escola de primeiro grau, chamado ensino fundamental, eu diria assim, ensino infantil, quer dizer, seria o EJA, né? É o ensino do jovem adulto, para que a gente pudesse implantar a sensibilização para a qualidade total, na época da qualidade total, quando começou a entrar, para que eles entendessem isso. Em que nível isso tem ocorrido com as empresas de investimento? É bem assim. Porque para você é fundamental e é importante, se uma empresa tiver isso, o teu caminho fica muito mais fácil para se trabalhar. Infelizmente não é o que eu tenho vivenciado. Até porque o trabalho de consultoria ou o trabalho de um treinamento, na verdade, não é ainda bem visto por uma questão cultural das empresas. Por quê? É investimento. Investimento para determinadas empresas é despesa. Ou seja, o consultor é o primeiro a ser descartado mesmo. Então, é o consultor, na verdade, é o cara que está lá para treinar. Na verdade, eu vejo assim, a empresa, quanto mais qualificada, treinada, ela está preparada para o futuro. Para quê? Quem aprende e desenvolve o conhecimento, ela consegue, na verdade, ter uma visão do futuro muito mais agregadora de valores do que aquela empresa que, na verdade, acha que o meu funcionário não precisa ser treinado, a minha empresa não precisa de consultoria, enfim. Eu vejo que essas empresas são as empresas, na verdade, que além de não se prepararem, elas não se preocupam com o dia a dia. Essas são as futuras candidatas à falência. Fatalmente. Agora, se você tem, assim, uma empresa e que ela tem atividade de um consultor, como é o nível da sua consultoria, tem uma outra atividade, que é os caras que vão dar um curso, ou uma palestra, que muitas vezes é baseado em cima do teu trabalho, que acaba levantando necessidades, né, de treinamento, e os chamados coaching hoje, que virou outro modismo. Virou outro modismo. Qual é a diferença entre esses três níveis? Como é que você define? Os caras que vão lá para dar um treinamento, o teu e um coach. Então eu vou, mais uma vez, interrompendo, desculpem, senhores, porque nós vamos então para mais um intervalo, e essa pergunta vai ficar no ar. Passar rápido. Né? Essa pergunta vai ficar no ar. O coach, né? Porque a gente ouve falar muito, como você Nossa, falou agora. Hoje coach daqui, coach de lá. Isso é bom. Muita gente vai não definir sabe bem que é coaching, quais são os tipos de coaching, né? Para que ele serve, né?
Então não adianta você ser contra a favor, você não sabe nem o que é, né? Não é verdade? Então vamos agora chamar então o nosso próximo intervalo, que também é um filme institucional. Na aula passada sobre a história das creches, vimos em primeiro lugar a diferença entre creche e pré-escola. O termo creche sempre esteve vinculado a um serviço oferecido à população pobre, portanto, sempre teve um cunho assistencial. Já a pré-escola era oferecida para as crianças maiores, mais próximas ao sistema formal de educação. Observamos como foi o nascimento das creches na Europa e nos Estados Unidos. Acredita-se que o primeiro serviço oferecido para a criança pequena tenha sido a Escola do Tricô, que foi fundada pelo padre Oberlin em 1767, na França. As crianças... Viram só? Muito interessante, né? A diferença entre creche e pré-escola, a diferença entre creche e depósito de criança, nós discutiremos aqui num dos nossos próximos programas, quando teremos uma especialista em creches no Missão Educar. Então, prepare-se aí, porque realmente vai ser sensacional. E no próximo programa nosso, nós teremos um programa espetacular sobre autismo. Então, você que já ouviu falar, conhece alguém que tem um filho autista, uma criança, nós falaremos sobre isso. É um problema que está cada vez mais sendo bem tratado, bem solucionado. Teremos aqui a palavra de um especialista, teremos um pai de autista aqui, conosco também, aliás, uma figura muito conhecida, e teremos uma especialista, muito jovem inclusive, que fez um excelente trabalho recente, agora há poucos meses atrás, nos Estados Unidos, com muito sucesso. Então será um programa maravilhoso, olha, sensacional. Na minha opinião, será assim, o melhor programa que nós estaremos colocando aqui no ar desde que nós começamos. Talvez só vai se disputar com ele o programa sobre Angola, que o professor de Samuel está preparando muito material bom sobre Angola para a gente. Mas, então, Serrano, vou fazer uma colocação. Espero, né, que aquele pessoal de Americana, né, pelo Instituto, pela Prefeitura, se eles puderem participar, nem que for enviando uma pergunta, é muito bom, porque isso é uma experiência muito boa naquele instituto. São referência, né? Porque a professora Terezinha é uma referência em termos de trabalho deles. Mas tudo bem, vamos usar o nosso... Ele está ansioso. Agora para ele, o Augusto está doido para responder aquela pergunta da diferença entre os três. Ele está assim... E depois eu estou doido também, eu espero que dê tempo, eu queria até que vocês me ajudassem nisso, para falar sobre sucessão. Porque eu já vi cara encrenca em sucessão, né, empresarial de uma geração para outra, de primos brigando, aquela coisa toda. Sucessão, né? É como se fosse um outro programa, viu? Porque realmente é um complexo. Caso, é complexo. Verdade. Mas, meu jovem, diga aí, e a diferença entre o consultor, entre o treinador isso. E o coach? Vamos lá. Consultor nada mais e nada menos é um profissional pelo qual ele é contratado por uma empresa, por uma organização, para identificar quais são as anomalias, quais são os problemas que realmente interferem no dia a dia dessa empresa. Isso em vários segmentos? Em vários segmentos. Segmento técnico, operacional, humano. Sim. O treinador, na verdade, é aquele que ele, através de um briefing, onde foi gerado pelo consultor, em comum acordo desse treinador, qual que é o melhor programa de treinamento, tá? Que, na verdade... on demand, tailor-made, onde na verdade você alinha esse treinamento à necessidade de quem realmente precisa daquele conteúdo para realmente ele ser o quê? Um profissional, um colaborador melhor para a empresa. Okay. Com relação ao coaching, o coaching nós temos várias infinidades aí, coaching pessoal, coaching profissional, no profissional várias áreas do dia a dia de uma empresa. É bem assim, particularmente, eu vejo que isso impregnou.
Tá? Virou Eu não um tenho nada modismo. contra. Acho que cada macaco no seu galho, cada profissional. Só que na verdade é assim, quando eu iniciei na consultoria, existiam no máximo 5, meia dúzia no máximo de empresas no mercado. Onde hoje, em cada esquina, realmente tem um consultor. É verdade. Tá? Hoje, Então, na verdade... Eu tenho cuidado com o termo coaching, porque aí generaliza de tal maneira que acaba, inclusive, perdendo o próprio essência. significado. A própria essência do Daqui a pouco trabalho. tem um entendeu? coach para tomar conta de criança. Sim. Não é coaching. Sim. O professor é coach, ou E na o líder verdade, é um coach, então feito mudou. de uma maneira sem muito Eu conteúdo. acho que é bem aquela fase do modismo. Depois peneira tudo isso e fica quem é realmente coach, mesma coisa que na área na sua área, quem é o consultor. Peneira, porque aí fica quem é mesmo. Na verdade tem que fazer um filtro, né? Esse filtro ocorre normalmente. Diga aí, meu jovem. Eu estou aqui esperando a minha pergunta, né? Que é sobre sucessão familiar. A gente sabe das encrencas, mas qual é o caminho que você acha mais interessante quando o empresário percebe, os 2 irmãos, os 3 irmãos lá, percebem que está na hora de passar o bastão para a nova geração? O que eles precisam fazer? Primeiro, acho que o melhor caminho para tudo isso é o diálogo. Tá? Identificar, evidentemente, quais são as aspirações que a empresa tem com o futuro. Porque, na verdade, quem iniciou essa empresa talvez não tenha vocação para que esse futuro seja tão brilhante quanto ele iniciou, por várias questões tecnológicas, produto, mercado e por aí fora. Então, na verdade, a pessoa ela tem que se atualizar, a empresa tem que se atualizar e, de repente, tem que ver a proposta de quem começou essa empresa, se ela tem a mesma proposta. Se ela não tiver, ela tem que passar o bastão. E, realmente, além do diálogo, ter a humildade de admitir que, na verdade, isso daqui não dá mais para mim. Vou preparar meu filho, vou preparar meu sobrinho, minha filha. Ou muda, ou então ela... Ou então também está fora do mercado. Algumas também vendem, né? Oi? Algumas são incorporadas, né? Sim, incorporadas. Fusões, né? Tem aí uma série de soluções. Muitas incorporações a gente vê acontecendo nesse segmento, né? Empresas absorvendo outras, formando holding. Também virou modismo isso, né? Vai lá e compra. Vai ser uma feira. Compra aquela outra. Produto aí de depois prateleira, consegue administrar, né? também. Já não administra a própria, ainda vai administrar as outras incorporadas. Sim. E aí depois a gente vê assim, marcas que desaparecem, né? Empresas que a gente que acabou, né? Vários produtos acontecendo, desaparecendo das prateleiras. Ou então muda só a cor, continua o mesmo. Muda só o rótulo, mas o conteúdo é o mesmo. O mercado é assim, o mercado na verdade é bem volátil, né? É um mercado tão esperto que eles conseguiram criar o litro de 900 ml, né? E a gente, sem perceber, vai lá e compra o litro. Bom, olha, essa conversa vai longe, professor. Realmente, o senhor falou bem. Nos nossos programas, eles podiam ser 5 programas do mesmo assunto, porque é muito rico, né? Então não temos um bom entrevistado. Aprofundar, talvez tenhamos que repensar algumas coisas nesse sentido, porque se o objetivo vai ser, até digamos, informar, né? Ou se nós vamos semear. Semear é assim, se for para informar, aí a gente teria que ter um aprofundamento maior. É verdade. Então, de qualquer maneira, nós estamos aí já chegando ao final do programa, eu até gostaria que você deixasse seus contatos, Augusto, para que quem quiser lhe procurar, para fazer uma consulta, saber um pouco mais sobre esses assuntos, né, que quiserem aprender mais sobre isso e até mesmo uma consulta sua, como é que fazem? Pode me acessar pelo meu e-mail, augustohenning@henning4.com.br ou pelo telefone 11 976030452. Então, repetindo, vamos chamar o GC? Não tem GC. Então, o site, acho que é mais fácil o pessoal decorar o site, né? E o e-mail, né? O site é www.henning4.com.br. Esse 4 é numeral, né? 4 numérico. E o seu LinkedIn, que pode te encontrar por lá, né? Tem o LinkedIn também. LinkedIn. Coloca o teu nome, Augusto Henning, e encontra. Vai encontrar no Facebook, fatalmente. Em qualquer lugar aí. Fatalmente. Perfeito. Consultor conhecido e famoso. Com certeza. E nós também aproveitamos a oportunidade para repetir o contato do professor Diceu Moreira. Eu queria aproveitar falando do contato, que aí até o que ele estava falando aí agora, eu vou para uma cidade aqui, norte de Minas, chamada Porteirinha. Tem nova porteirinha e porteirinha, porque o Brasil é bem criativo, né? Já tem porteirinha, faz nova porteirinha. E lá eu vou, durante 3 dias, um curso de capacitação para os professores da rede municipal,
através de uma empresa chamada de consultoria de dois amigos. Um chama Dilmar e o outro é a Norma Viana. E eu vou estar fazendo lá um trabalho, já viajo amanhã para lá. Que dias? Depois eu vou para Criciúma. Mas você está aqui dia 10 no nosso programa de autismo. Dia 10 estou aqui. Já Nossa, que vai ser... Tudo para que as segundas só em caso de emergência mesmo. Sucesso na tua viagem. Muito obrigado. Então, agradecendo aí nosso entrevistado, Augusto Rende, saudando a presença, o retorno do professor Liceu Moreira, a ajuda aí na nossa técnica do Guilherme Dias, o Odair do Clique ABC, o Rodolfo de Andrade, e temos mais uma novidade, nós temos os créditos agora rodando na tela. Então, para você, um grande abraço, obrigado pela audiência e até o próximo Sanducar, segunda-feira, dia 10 de fevereiro, às 18 horas.